queridos, muitas saudades, né? Muito tempo aí separados, né? Então, assim, é importante a gente dizer bom dia, né? O bom dia que nos traz muita alegria. Então, espero que vocês estejam bem, né? A nossa igreja está nesse momento vivendo cada um nas suas casas, né? Então, a gente está afastado, né, de corpo, mas presente, se sentindo presente, né, pela presença, né, do Espírito Santo no meio de nós, né, então pela comunhão que nós podemos viver juntos, né. Então, assim, que vocês tenham um bom domingo, né, que seja um domingo abençoado, que possamos hoje então conversar um pouquinho e que vocês possam então estar recebendo um pouquinho aí da palavra de Deus. Amém? Hoje nós vamos falar de um profeta, de alguém que foi muito especial, de alguém que trouxe uma mensagem, né, que nos deixou uma mensagem muito importante, que é a mensagem da fé, que é a mensagem da fidelidade a Deus, né? Alguém que traz para a gente a ideia de que nós precisamos ser fiéis a Deus, que nós precisamos ter fé, que nós precisamos crer, mesmo nos momentos da turbulência, né? E que é essa fé que remove as montanhas, é essa fé que faz com que a gente tenha força para superar os obstáculos do dia a dia. Amém? Então, nós vamos hoje falar um pouquinho do que é uma vida dedicada à oração, né? A nossa vida, né? A nossa dedicação à oração é algo que precisa ser muito presente em nossa vida, né? Algo que precisa a gente dedicar mesmo a Deus os nossos dias e estar conversando com Deus o tempo todo, né? Ter uma vida dedicada à oração é ter um compromisso de conversa com Deus, né? Compromisso não significa que tem obrigação, mas compromisso de você saber que todos os dias você precisa ter vários momentos de conversa com Deus, né? E são nesses momentos que a gente escuta Deus falando pra gente, são nesses momentos que a gente ouve, né, aquilo que Deus quer falar com a gente, e são os momentos que a gente pode pedir a Deus e agradecer, né, por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? E houve um profeta então, né, alguém que foi muito importante, que foi, né, um servo do Senhor chamado Daniel, né? Daniel tem até a história, né, de Daniel nas covas dos leões, e a gente vai entender um pouquinho dessa história hoje, né? Entender um pouquinho por que Daniel ele foi um servo fiel, né? O texto diz assim: muitos servos de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, foram dedicados à oração. Em especial, podemos citar Daniel, que resolveu no seu coração que não se contaminar com o alimento do rei da Babilônia. E mesmo vivendo como escravo, orava 3 vezes por dia em frente à janela do seu quarto, que era voltada para Jerusalém. Em resposta às suas orações, Deus livrou a vida de Daniel e de seus amigos em vários momentos. Aquele que é fiel a Deus e tem uma vida dedicada à oração é vitorioso, né? E isso é verdade, né, irmãos? Porque a gente percebe que quanto mais a gente ora, quanto mais a gente tem um momento de conversa com Deus, é um momento que são momentos que a gente vai dedicando esse tempo e que, na verdade, pode passar muito tempo, mas Deus, ele nos dá a vitória. E a história começa assim: Daniel percebeu que precisava da ajuda de Deus. Ele sabia o que estava acontecendo ao seu redor. Quando ele tomou conhecimento que o rei havia assinado uma lei que colocava sua vida em perigo, ele procurou Deus em oração. O que aconteceu, né? Daniel foi motivo de inveja, né? Outros 2 governadores ficaram com inveja de Daniel. E aí começaram a articular uma situação para tentar fazer com que Daniel fosse pego. De que forma? Né? Eles pegaram, então, criaram uma situação e fizeram com que o rei Dario ele assinasse um decreto para que toda pessoa que se prostrasse diante de um outro Deus ou diante de qualquer pessoa que não fosse o rei, ele então iria ser preso.
que acabou acontecendo? Esses invejosos sabiam da fidelidade de Daniel com Deus, sabia dos momentos que ele dedicava à oração, sabia que ele se fazia suas orações de joelho, todo mundo sabia disso. Então, o que aconteceu? Eles pegaram, articularam essas ideias e levaram para o rei, né, dizendo assim, olha, se o senhor decretar que toda pessoa que não se prostrar somente diante do Senhor, né, ficar se prostrando diante de outro Deus ou de outra pessoa, essa pessoa deve ser presa. O rei Dario gostou da ideia. Então, o que acabou acontecendo? Ele pegou, assinou um decreto e colocou então que qualquer pessoa que fizesse esse momento de se prostrar diante de outra pessoa, que fosse presa. Daí então, o que aconteceu? Eles foram lá e ficaram vigiando Daniel. No momento em que Daniel ia para o seu quarto e orava de joelho, eles então chegaram em determinado momento na casa de Daniel e pegaram Daniel então de joelho. Levaram Daniel até o rei e contaram essa história. O rei então gostava de Daniel, porque ele sabia que Daniel não fazia mal nenhum, e muito pelo contrário, era um servo fiel. Mas mesmo assim, como havia o decreto, né, o rei então acabou pegando Daniel e mandando Daniel preso, né, e colocou lá os leões lá junto de Daniel. Então, chegou no dia seguinte, o rei muito triste ao amanhecer, ele pegou e foi na cela ver Daniel. Quando chegou lá, Daniel estava vivo, para surpresa do rei. E aí então o rei perguntou a Daniel, ora Daniel, o que aconteceu? E aí Daniel colocou então, né, Deus enviou seus anjos e fechou a boca dos leões. Né? A fidelidade de Daniel foi tão grande com Deus que Deus foi fiel a ele, né? Que naquele momento que Daniel precisava tanto do Senhor, o Senhor então fez com que os leões não sentissem necessidade de comer o Daniel, né? de devorar o Daniel. Então fechou a boca. Pode ter sido, os leões podem ter adormecido, pode ter sido assim, os leões não se sentiram, né, com vontade de devorar o Daniel, e aí acabou então que os leões então ficaram lá e não tiveram essa necessidade. Daí o rei percebeu que esse Deus, que o Daniel tanto, né, é fiel, é um Deus verdadeiro, é um Deus de amor, é um Deus que a gente precisa mesmo se prostrar diante dele e precisa mesmo ser fiel. E aí o rei ordenou então que Daniel então se tornasse um representante fiel ali da localidade, né? Então ele se tornou alguém muito importante, né? E também ordenou que todas as pessoas se prostrassem também, que pudessem então adorar esse Deus que era o Deus de Daniel, né? Então assim, essa história nos conta o quanto que a fidelidade de Deus, ela também está relacionada à nossa fidelidade, né? Quanto mais a gente orar, quanto mais a gente estiver disposto, né, a estar tendo esse contato com Deus, Deus também nos responde, né? E aí assim continua o texto. Daniel entrou para o seu quarto para orar. Após entrar em seu quarto, Daniel foi imediatamente pedir socorro a Deus. Daniel buscou a Deus em particular, dentro do seu quarto, mas recebeu a recompensa em público. Isso aconteceu porque Deus é bom e se alegra em proteger aqueles que o buscam em oração. Daniel 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava e dava graças. Daniel, precisamos ser como Daniel, separar tempo para oração. Às vezes às vezes passamos um tempo enorme, né, gente? Olha, na rede social, no celular, no computador, no videogame, na televisão. A gente perde um tempo enorme, às vezes brincando, fazendo coisas que é claro que são legais, são coisas que são boas, que a gente precisa fazer, mas a gente também precisa dividir o nosso tempo. Não dizer que orar dá trabalho, não dizer que a gente não tem tempo de orar.
Na verdade, a gente não pode ter isso, né? Porque quanto mais tempo a gente dedicar ao Senhor, mais fiel Deus vai ser na nossa vida, né? Porque a gente também está dedicando esse tempo a Ele. E que dedicação de tempo é essa? É dedicar a nossa vida. E assim, é muito importante a gente perceber o seguinte também, né? Que a oração, ela não precisa ser só num determinado momento, né? A oração é em todo tempo. Às vezes a gente está numa brincadeira e a gente pode estar orando, né? Agora, é claro que a gente precisa ter momentos importantes com Deus, momentos onde a gente vai para o nosso quarto, a gente fecha a nossa porta e a gente vai ali conversar com o Senhor. A gente vai ter um momento reservado ao Senhor. A gente ora, a gente vai, o momento da gente também fazer os nossos agradecimentos, as nossas petições, a leitura da palavra. Então tem momento que é dedicado nesse sentido, então a gente precisa fazer isso, né? E tem os momentos que a gente precisa estar em consonância com Deus o tempo todo, né? Tudo que a gente venha fazer é que a gente esteja em espírito de oração, né? E espírito de oração, ele não nos deixa vacilar. Porque às vezes a gente tem vontade de vacilar, quando a gente vê um amigo que está fazendo coisa errada, e às vezes a gente entra na onda do amigo, faz coisa errada com o amigo, e aí isso é vacilar. Então, quando a gente está em espírito de oração, a gente não vacila, porque a gente tem lá o Espírito Santo falando no nosso ouvido o tempo todo, e isso está errado, não é legal isso. E aí a gente acaba, então, deixando de fazer aquilo que não agrada ao Senhor. É importante, então, que nós tenhamos esse momento dedicado, a nossa vida dedicada a Deus dessa maneira, não é? Então, o texto de hoje, ele se encontra em Mateus 21, 22. E ele diz assim: e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tem uma palavra que diz assim, ó, crendo, crer. Então, assim, significa o seguinte: a gente precisa pedir, mas a gente precisa ter fé. A gente precisa acreditar que vai acontecer. Se a gente não acreditar, não adianta a gente pedir. Então, é importante que a gente peça, né, por uma pessoa que está doente, acreditando que ela vai melhorar. Né? É importante que a gente peça por uma pessoa que está precisando de um trabalho, acreditando que ela vai conseguir. É claro que a gente precisa perceber o seguinte: tudo é a vontade de Deus, não é a nossa vontade. A nossa vontade tem tanta diferença, né? Às vezes a gente gostaria muito que muitas coisas fossem diferentes na nossa vida, mas Deus coloca a gente à prova, né? Coloca nas situações para ver até onde vai a nossa fé, e coloca também a gente em situações para ver como é que a gente pode melhorar a nossa vida, porque às vezes a gente precisa melhorar, né? A gente precisa muito melhorar, né? E é importante que a gente peça a Deus o tempo todo isso, né? Que Deus nos ajude a melhorar, que Deus esteja conosco, mas é importante que nós tenhamos então esse momento de fidelidade a Deus. Queria combinar com vocês o seguinte: nós estamos num ano novo, né, num momento, né, que a gente espera que essa vacina, né, chegue logo, que as coisas logo venham a melhorar, que a gente consiga então superar todos os desafios de 2020, que foi um ano muito pesado, né? Então a gente pede a Deus que 2021 venha um ano mais leve, um ano mais tranquilo, né? E que chegue logo essa vacina para todo mundo ser vacinado e a gente poder voltar às nossas atividades normais, e que Deus possa curar essa doença, né? Sarar essa terra que está ferida, né? Estamos todos feridos, todos muito amedrontados, todos cheios de problemas. Então é importante que Deus venha sarar a terra. O mais importante é pedir a Deus, crer que Deus salva, né? É o Deus que nos liberta. Então, assim, eu queria falar com vocês o seguinte, combinar com vocês. Temos nossas mãos, né? Em cada mão nossa a gente tem 5 dedos. Queria combinar com vocês de pedir que vocês tivessem assim nas mãos de vocês. Coloquem um pedido de oração, né, para cada dedo. Cada dedo vocês terem um pedido de oração. E que todos os dias vocês olhem para as mãos de vocês e vocês lembram quais são os meus pedidos de oração. E que vocês então possam estar pedindo então para que a gente volte logo ao nosso convívio social, né, pedindo para que a nossa igreja, né,
a gente possa estar voltando para a nossa igreja com segurança, com tranquilidade, que possamos voltar às nossas atividades normais, né? Pedindo também a Deus pela vida do nosso pastor, né, que pegou Covid, que ficou aí bastante debilitado, mas que já está forte, saudável, né? Pedindo a Deus que possa estar restabelecendo a saúde dele o mais rápido possível, da família dele também, né? De todos aqueles que estão ao nosso redor, das pessoas que estão também doentes, né, dos nossos idosos da nossa igreja. Então que a gente possa estar pedindo pelos nossos amigos, pela nossa família. Então assim, temos 5 pedidos, né? A proposta é que vocês tenham 5 pedidos de oração, né? E que todos os dias vocês lembrem desses 5 pedidos de oração, né? E que possam então estar entregando a vida de vocês na mão do Senhor. Amém, irmãos? Que tenham um domingo abençoado, então, na presença do Senhor e que muito em breve possamos estar juntos novamente. Amém? Não esqueçam das orações todos os dias, então sejam fiel a Deus. Amém.